E aí, pessoas, então na aula de hoje sobre o dicionário de ciências humanas, nós vamos ver o conceito de Estado. Coloquem lá no dicionário de vocês. Depois do conceito de revolução urbana, deixem duas linhas, coloquem de Estado. Então o Estado é uma organização política que controla e administra uma sociedade através da lei e da força militar. É uma organização política que controla e administra uma sociedade através da lei e da força militar. Basicamente, esse é o conceito de Estado. Para um Estado existir plenamente ser reconhecido, ele controla uma população determinada que se reconhece como pertencente àquele Estado dentro de um determinado território com soberania. O que essa última frase quer dizer? Que o Estado, ele controla uma certa população que se reconhece e legitima esse controle dentro do território definido, hoje muito bem definido através daquilo que a gente chama de fronteiras entre os países, e com soberania, ou seja, dentro daquele território e naquela população, só esse grupo, só essa estrutura pode estabelecer leis e agir com a força militar. No momento que o Estado é invadido pelo outro, ele perde sua soberania, que aí perde a sua característica vital de controle sobre o território e sobre a população. Isso é o Estado. É importante, pessoal, nesse momento, vocês fazerem a diferenciação entre o conceito sociológico de Estado e aquele no qual nós estamos acostumados. O Brasil, que é o Estado que a gente vive, hoje em dia, os países são chamados de Estados-nação, ou seja, Estados que controlam uma nação inteira, embora na antiguidade, como nós vamos ver aqui nos exemplos, eles surgem controlando cidades, por isso que elas eram chamadas de cidades-estado. Depois vão surgir reinos, impérios, que é o próximo conceito que nós vamos trabalhar, até chegar ao que a gente conhece hoje como Estados-nação, ou seja, os países. O tamanho do território e da população controlada é que vai definir, o conceito estatal a que se refere. Se é uma cidade-estado, se é um reino, se é um império ou se é um país, mas um Estado-nação como a gente conhece hoje. Quando o Estado-nação é muito grande, ele se divide em pequenos estadinhos, como a gente chama, ou no Brasil, unidades da federação. Não são muitos países que adotam esse sistema. A maioria dos países não tem um território tão grande e não precisa se dividir. O Brasil, ou mesmo os Estados Unidos, que inclusive carregam o nome, e o Brasil também carregava antigamente, quando proclamou a República,
era a República dos Estados Unidos do Brasil, ou seja, vários pequenos estadinhos formando um estado maior. E aí é que está a confusão. A gente cresce ouvindo, se acostuma, que estado é a divisão territorial do Brasil. Mas dentro da sociologia, o estado é aquela estrutura que governa a população dentro do território com soberania. E aí, como é que a gente pode diferenciar? O caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem uma fronteira definida, tem uma população, né, que é registrada como natural do Rio Grande do Sul, só que o que o Rio Grande do Sul não tem é soberania, ou seja, ele não tem o controle total sobre aquela população e aquele território. Por quê? Porque existe uma estrutura maior acima dele, que é o Estado brasileiro. Então, esse é o conceito de Estado. É uma estrutura que tem o controle de uma população dentro de um território e tem soberania. Não existe nenhuma estrutura de poder, nenhuma estrutura política acima dessa. E controla e administra principalmente através das leis e da força militar. Ao longo da história, retomando aqui, eles surgem quando aldeias se transformam em cidades. A junção de mais uma cidade-estado sob um mesmo controle vai formar um reino. O império já é um controle impositivo através da força, mas que ocorre e pode juntar, inclusive, mais de um reino sob um mesmo controle. E atualmente o que a gente conhece é como os países como Estado-nação. E para encerrar essa aula de hoje, também tem um ponto importante para vocês se atentarem. Existiram muitas sociedades, aliás, a sociedade humana, ela se forma não como uma organização estatal, mas como uma organização tribal, ou seja, não há um grupo controlando os outros, eram relações políticas mais igualitárias, divididas por famílias, por clãs, enfim, isso aí a gente vai ver um pouco mais adiante também. E ao longo da história, nem todas as sociedades se organizaram através de um Estado. Vou dar um exemplo muito básico. Os espanhóis, quando chegaram na América, eles encontraram povos estatais, os astecas e os incas, na América Central e aqui um pouco mais ao norte da América do Sul, ali a região dos incas. Os portugueses, ao chegar no território que a gente conhece como Brasil, encontraram sociedades não estatais. As relações de poder dos povos originários do Brasil, que a gente chama de índios, eram mais igualitárias. Não havia um grupo dentro da aldeia controlando os demais. Quanto muito, existe a figura do cacique, que é alguém que lidera a tribo num tempo de guerra ou numa caçada. Mas no dia a dia ele não tem um status, né? Não tem pessoa servindo a ele e nem ele fica emitindo ordens aos outros. Inclusive, essa ideia de uma pessoa mandar na outra é muito estranha aos povos originários aqui do Brasil. Eles não conhecem, eles não concebem muito bem essa cultura. Então, os povos tribais, eles têm relações de poder mais igualitárias. Os povos estatais são relações de poder mais verticais, hierarquizadas. Existe sempre alguém acima do comando até chegar ao comando maior, que seria o próprio Estado. Então, sociedades que têm Estado são chamadas de sociedades estatais. Aquelas que não têm Estado são sociedades tribais. Hoje, o território do planeta está todo ele controlado por algum Estado-nação. Mas até pouco tempo ainda havia regiões do planeta que não havia presença de sociedades estatais, de controles estatais. Haviam grupos humanos tribais organizados de uma maneira diferenciada em sociedades um pouco menores. Certo? Esse é o conceito de Estado. Até a próxima aula com o conceito de Império.